de um assunto que é muito discutido a sua utilização. Estou falando aqui da imposição das mãos. O que quer dizer imposição das mãos? No nosso meio religioso, carismático. A imposição das mãos é um ato de servir ao próximo e acontece sempre quando impomos as mãos sobre uma pessoa com um propósito espiritual. Ou seja, pode ser para o batismo do Espírito Santo, ou então para pedir uma cura física ou espiritual. Tá certo? É tudo uma grande graça de Deus. E a gente tem sempre que estar atento a isso, para não cair na ideia de que o poder vem da pessoa. E não é. E lembro disso para livrar o servo da tentação do demônio, que às vezes ele induz esse mesmo servo inexperiente a achar que é dele o poder da cura, ou então é dele o poder da transformação. Ananias, ele sabia bem disso, Quando ele foi atender Paulo, Jesus disse para ele: levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo, Ele está orando. Paulo via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recobrasse a vista. Porque vocês sabem que na claridade que se deu daquele encontro de Jesus com Paulo, ele perdeu momentaneamente a visão, um clarão muito grande. E Ananias respondeu a Jesus, dizendo assim: olha, Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas aí Jesus disse para ele: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. E aí Ananias entrou na casa de Judas, e impôs as mãos em Paulo. E disse para ele: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Essa passagem toda você encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, lá do 11 até o 17. E este, sem dúvida, foi o maior ato de conversão, ou seja, aquele que realmente deu um impulso tremendo ao cristianismo no mundo. Uma coisa assim que eu queria comentar com vocês. Paulo impôs as mãos nos discípulos de João Batista em Éfeso. Vamos falar um pouquinho dessa história, Isso se deu quando Paulo atravessou as províncias superiores, que é Galácia, Frígia, por exemplo, e chegou até Éfeso, Quando ele chegou em Éfeso, estava lá o Apolo, e Apolo saiu e ficou Paulo lá. Onde ele chegou, alguns discípulos existiam lá, e Paulo perguntou a eles: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? E aquele grupo de discípulos disse para Paulo assim: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. E aí Saulo perguntou a eles: então, em que batismo fostes batizados? E eles disseram: no batismo de João. E Paulo replicou: João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Aí então, ouvindo isso, eles foram batizados em nome de Jesus Cristo, E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, E todos ali ficavam falando em línguas estranhas e profetizando.
eram ao todo uns 12 homens. Isso está em Atos 19, no versículo 6 e 7. Tá? Então, é provável que muitos dos seguidores de João Batista tenham se convertido ao cristianismo, ou seja, se unindo a essa igreja que estava nascendo ali. E sabemos, porém, que muitos daqueles que estavam naquele grupo, eles não aderiram, simplesmente não aderiram. Não quero ser cristão. E eles estavam certos de que João, né, o profeta João Batista, era quem era o verdadeiro Messias. Ou então, eles ainda estavam esperando o Messias da mesma forma que os judeus até hoje esperam, né? Essa seita antiga, né, é uma seita gnóstica, e eu quero só para... Vocês já ouviram falar muito desse negócio de gnose. Gnóstico é aquele que é conhecedor da natureza divina, certo? Gnose é conhecimento em grego, tá? Então, eles tinham o nome de mandeanos. Ainda hoje eles vivem lá no sul do Iraque, nesse Iraque moderno, né? Eles têm mais ou menos 100 mil seguidores no mundo todo, que ainda segue essa mesma ideia desse grupo que Paulo encontrou lá em Éfeso, né? Alguns desses discípulos de João, eles se apegaram a esse João mesmo até a sua morte, né? Ficaram lá com ele, pronto, não quero saber. Então, você se aprofundar um pouco mais, eu vou deixar aqui no rodapé algumas passagens, né? João 3, 22 a 25, Lucas 7, 19 e Mateus, capítulo 14, no versículo 12. Tá certo? Um tópico, né? Jesus impunha as mãos nos doentes. Jesus, após curar a febre da sogra de Pedro, ele também curou vários doentes que estavam ali acompanhando, né? Que estavam seguindo. A fama de Jesus ali, mesmo iniciando, já era grande demais. E diz o texto de Lucas 4,40 o seguinte: depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam, impondo-lhes a mão, os sarava. Então, logo após caminhar também sobre as ondas, você lembra dessa passagem, né? Que os discípulos ficaram apavorados, é um fantasma e tal. Jesus desembarcou do outro lado, no lago de Genesaré. Quando ele desembarcou, já tinha lá uma multidão. A gente levada em maca, gente levado lá nas costas, tal, outros capengando, mas ia, tudinho. E diz o texto isso: onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados, ou nas cidades, punha os enfermos nas ruas e pediam que lhes deixasse tocar ao menos a orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Poder muito grande, né? Quero dizer também que Jesus abençoou as criancinhas, impondo as mãos nas crianças. Diz no texto de Marcos 10, nos versículos de 15 e 16, em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. E aí em seguida ele as abraçou e abençoou, impondo-lhes as mãos. Vamos falar aqui da imposição de mãos para dar autoridade para alguém. Paulo advertiu a Timóteo sobre a responsabilidade da missão que ele estava recebendo. Diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14, não negligencieis o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Tempos depois, Paulo voltou a lembrar a Timóteo dessa responsabilidade. Diz lá na 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, por esse motivo eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. Porque é realmente uma responsabilidade muito grande. Agora vamos falar
do cuidado que devemos ter na imposição das mãos. Tome muito cuidado quando você for pedir para uma pessoa impor as mãos sobre você. Por que, Robson? Ora, é porque essa pessoa que vai lhe impor as mãos pode ser uma seguidora de uma doutrina de ocultismo, de uma seita maligna. E nessa situação ela pode transmitir alguns espíritos malignos, né? Ou então lhe colocar ali alguma maldição. E justo ao ministrar uma oração de libertação sobre as pessoas oprimidas ou endemoniadas, né? Esse servo pode estar ali a serviço do bicho feio, né? Diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 22, o seguinte: a ninguém impõe as mãos inconsideradamente, para que não venhas a tornar-se cúmplice dos pecados alheios. Conserva-te puro. Então aqui tem dois motivos. Nem você, em pecado, pode ficar impondo as mãos de ninguém, e nem você, mesmo sem ter o pecado, pode ficar sem ainda ter uma autoridade verificada, impondo as mãos em pessoas que você não conhece, achando que o seu poder vai dominar aquela pessoa, porque essas pessoas podem ser uma isca do maligno. Tá? Então, se você ainda não tem a autorização do coordenador, ainda não tem a certeza do seu ministério, não fique impondo as mãos de ninguém, não, porque você pode levar né? Você pode levar um efeito contrário aí. Vamos falar aqui como é que Jesus curava com o toque das suas mãos. Tá? Gente, naquela época de Jesus, um leproso ele não poderia ter contato com outras pessoas, né, com nenhum outro ser humano, nem da sua família. Pelo contrário, ele tinha que cair fora, ia viver lá, normalmente ele ia viver lá no meio das sepulturas, né? E se chegasse alguma pessoa por perto, ele começava a bater numa panela lá, numa lata, seja que for, e dizia: sou impuro, tá? Que é para a pessoa justamente não se aproximar. Até o dia que ele fosse, né, que ele fosse curado. E era muito difícil nessa época. E essa situação toda, ela está declarada em Levítico, no capítulo 13, no versículo 45, e vai ser. Depois você vai ler essa passagem aí, que eu não vou colocar todas aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, imagine você a aflição de um leproso. É claro, gente, que naquela época, como ele não podia ter acesso a médico, não podia ter acesso a nada, não podia nem conversar com ninguém, a única chance de uma pessoa nessas condições seria Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve alguns encontros com leprosos. E não que teve um encontro, curou tudinho. Não teve esse negócio, não. É isso que eu digo. A lei condenava à morte um leproso. E a graça devolvia a vida. Então, de repente, quando estava andando lá com seus discípulos, Jesus se viu na frente de um deles, né? E esse leproso disse para Jesus: se queres, pode limpar-me. E aí Jesus, como sempre, se compadeceu dele com aquele seu olhar misericordioso e disse para ele: eu quero ser curado. Diz a Bíblia que imediatamente desapareceu dele aquela lepra e ele foi purificado. Isso está em Marcos, no capítulo 1, versículo 40 a 42. Até para completar esse ensino, eu digo para você, leia depois Levítico 14, no versículo 2 a 4. Porque nesse texto aí vai estar a lei relativa ao leproso. Outra passagem ocorreu com Jairo, né? Jairo é um chefe da sinagoga que, ao contrário de muitos judeus, ele era simpático a Jesus. E naquele dia, Jairo estava passando por uma saia justa muito grande, porque a sua filhinha tinha comunicado a ele que ela tinha morrido. E ele amava aquela criança. Então ele chegou para Jesus, né, se prostrou e disse: mestre, está acontecendo isso, isso, isso. E Jesus imediatamente se dispôs a atendê-lo.
em Mateus 9,18, diz assim: Senhor, minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe as mãos e ela viverá. E Jesus foi, né? E a gente sabe que Jesus impôs as mãos à criança e levantou. Além disso, também, nós temos o caso que está contado em Marcos, no capítulo 8, no versículo 22 a 25, que é a cura do cego. Jesus também impôs as mãos no cego. E aí vem a confusão danada dos judeus querendo achar que Jesus não devia fazer aquilo naquele dia e tal. Outra coisa foi aquela mulher encurvada, que está contada em Lucas, no capítulo 13, no versículo de 10 a 13. Aí depois você vai e lê esse textozinho, tá bom? Vamos ver agora aqui como era feita a imposição das mãos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a imposição das mãos ela servia para a reparação dos pecados, né? Servia também para a comunhão, para a consagração, essas coisas. Então, a imposição das mãos tornava o sacerdote participante de uma ação de reparação de alguma falta, né? E a gente pode verificar isso em algumas passagens, por exemplo, Levítico 8,14. Então mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos impuseram as mãos sobre a sua cabeça. No segundo livro de Crônicas, né, ou Paralipômenos, no capítulo 29, no versículo 22 e 23, diz assim: os sacerdotes imolaram os touros, dos quais recolheram sangue, para em seguida derramarem sobre o altar. Em seguida imolaram os carneiros e espalharam seu sangue sobre o altar. Depois fizeram o mesmo com os cordeiros. Trouxeram então os bodes pelo pecado, e ali aquele negócio, né? A pessoa botava a mão na cabeça do bode lá, e o bode, e aqui ia mandado lá para o deserto com os pecados de todo mundo, né? Por isso que a gente chama de bode expiatório, né? É isso aí, meus irmãos. É uma breve, eu não estou aqui aprofundando demais, certo? O assunto é muito fascinante, mas eu não estou querendo aqui me esticar demais, porque eu quero passar o básico para você, tá? Então eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre esse assunto e que tenham os cuidados que precisam tomar quando for atrás de oração, tá bom? Shalom do Pai. Reste plus une seconde.